caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. É Ele que é o Pai. Ele é o caminho. Ele é a vida. Só existe um Senhor. Só existe um Salvador. Não existe senhora, existe Senhor. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis. A Bíblia diz que os olhos contemplam tudo. Ele vê todas as coisas. A Bíblia diz que Ele está em todos os lugares, contemplando os bons e os maus nessa terra. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é onisciente. Ele é onipresente, onipotente. Ele é grande, é maravilhoso. E grande é a sua glória. E vou dizer uma coisa, acorda, desperta. Não é tempo do homem dizer que está buscando as coisas dessa terra. Ei, tudo isso vai passar. Passarão céu e terra, mas a palavra de Deus vai permanecer. Vai passar tudo. E cada dia, desde quando Cristo morreu na cruz, tem mais de 2000 anos na terra. O cristianismo foi perseguido, foi maltratado, foi morto de uma forma cruel e mal. Mas eu quero dizer uma coisa, nós estamos aqui porque somos testemunha da palavra de Deus, testemunha daqueles que morreram pelo Evangelho, pelo sangue. Eles foram mortos pelo testemunho que deram, pelo Evangelho que pregavam. O Evangelho, meu amigo, naquele tempo não era como hoje. Hoje nós temos aqui, ó, a plena liberdade de pronunciar a palavra de Deus. Mas chegou um tempo, na Idade Média, se alguém soubesse orar o Pai Nosso, era queimado na fogueira. Pode estudar, estuda lá, pesquisa sobre a Inquisição Católica, quantos cristãos eles mataram queimados na fogueira. Quantas pessoas não morreram porque tinham testemunho da palavra de Deus. Eu estudo, eu não tenho só o conhecimento da Bíblia não, eu também tenho história. Eu estudo história para aprender, porque a Bíblia diz, lá em 1 Pedro, crescei na graça e no conhecimento. Como é que você vai falar de uma coisa que você não tem conhecimento? Eu falo daquilo que eu sei, daquilo que eu conheço. Então eu não falo daquilo que eu não sei, só falo daquilo que eu tenho conhecimento, entendimento, daquilo que Deus me deu. É por isso que eu prego aquilo que eu estudo, aquilo que eu sei. E a base de uma pregação está firmada na palavra de Deus. Quando o crente é firmado na rocha, pode vir o que vier, pode a luta que vier, ele permanece firme. Sabe por quê? Porque Jesus diz, aquele que constrói a sua casa, firmado na rocha, pode vir os ventos, as tempestades, mas aquela casa permanece de pé. Sabe o que Jesus estava dizendo? Quem é firmado na palavra de Deus, no conhecimento da verdade, que anuncia, que prega, que proclama, pode vir o que vier, pode se levantar contra você, pode falar mal de você, pode dizer o que você quiser, mas continua de pé, porque quem está firmado na rocha, ele não cai. A rocha é Cristo. Pedro vai dizer, essa pedra é a pedra escolhida e edificada, que é Cristo. E quem cai nela será esmagada. Essa pedra, essa rocha que foi rejeitada pelos construtores, ela continua até hoje. O cristianismo cada vez cresce. O cristianismo, quem é essa pedra? É Pedro? Essa pedra é... Não. Essa pedra é Jesus Cristo. Essa pedra, ela continua firmada. Essa pedra continua firmada. Quem constrói uma casa com um assólido de pedra, tem uma casa segura. Assim também a vida do crente, que está consolidada a sua vida na rocha, na palavra, que ora, consagra, que se prepara com Deus. É um homem que tem entendimento. Quem busca o conhecimento alcança o favor de Deus, na palavra de Deus. Então é buscando conhecimento, é buscando a palavra, é orando, é consagrando. O crente não aprende só ler Bíblia não, porque a maioria dos teólogos tem tanto conhecimento de Bíblia, mas espiritualmente estão mortos. São sepulcros caídos, conhecidos de entendimento, mas vazio de Deus.
A primeira que a Bíblia diz, nos ensina a encher do Espírito. Ele diz assim, ó, Efésios 4:13, não vos embriagueis com vinho da contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que é encher do Espírito? É se encher de Deus. É ter a presença de Deus. O homem sem Deus, ele não é nada. Eles são apenas uma folha seca que não sabe nem para onde vai. Assim é o homem sem Deus. Mas quem tem Deus, ele está firmado. Ele está consolidado ali, permanente, como uma árvore plantada numa terra boa. Jesus também disse isso. Assim também a vida do crente. É aquela árvore que cai a semente que cai na boa terra, que germina, cresce e dá fruto. Assim também a vida do homem. Cada vez aprendemos com Deus. Sabe por quê? Nós nunca podemos dizer, eu sei demais. Eu tenho conhecimento demais. Eu tenho entendimento demais. Ei, todo dia nós crescemos espiritual com Deus. E a espiritualidade não é eu que passo para você. Sabe por quê? Porque quem convence não sou eu. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Jesus falou lá em João assim, quando o Espírito vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence é o Espírito Santo, mas alguém tem que pregar. Alguém tem que anunciar a verdadeira palavra e viver como Cristo andou. Paulo diz assim, sejam meus imitadores como fui de Cristo. Não é fácil ser um verdadeiro cristão. Ser um servo de Deus requer pagar um preço. Jesus diz, quem quiser vir a mim, quem quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se você morrer na prática do pecado que você leva, bebendo cachaça, fazendo o que não presta, adulterando, se prostituindo, fazendo o que é mal diante dos olhos de Deus, se você morrer nesse caminho, sabe para onde você vai? Para o inferno. Lá é choro e ranger de dente. Não, mas o inferno não existe. O inferno é aqui na terra. Quem foi que falou para você? O inferno é real. Jesus pregou sobre o inferno e alertou sobre o inferno, para que o homem não possa ir para lá. Em 1 Timóteo 1:8 vai dizer assim, ele vai dizer a palavra dele bem clara, que ele quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Se tu não conhece a verdade, como é que tu vai falar da verdade? Busca conhecimento. Jesus disse, se um filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando o homem nasce novamente, ele é batizado. O que significa batismo? Batismo significa nascer novamente. Batismo requer nascer novamente, ter uma nova vida com Deus, ter uma nova comunhão com Deus. E ele vai aprendendo. Quando ele nasce, ele vai tomar agora o leite, a criança. Mas aqui uma representação espiritual. Nos fortalecemos do leite espiritual. Que leite é esse? Um alimento que fortalece a criança, quando ainda a pessoa está crescendo espiritualmente. Quando ele está crescendo espiritualmente. Mas depois que ele está crescido, ele vem para o alimento sólido. Ele começa a comer o alimento sólido, o arroz, o feijão. Aí ele já está preparado para receber palavras duras. Ele está preparado para ser corrigido, para ser repreendido, para ser ensinado, para ter o conhecimento de Deus. E agora ele é corrigido, ele aceita a disciplina.
Porque Deus disse assim, Deus corrige com vara todos os seus filhos que ama. É disciplina, correção é para o homem aprender. O homem que não tem disciplina, ele não tem entendimento de Deus, ele é vazio. Mas quem tem o conhecimento de Deus, ele é corrigido, ele aprende e ele é disciplinado. Por isso que hoje muitas pessoas jovens estão morrendo cedo. Por quê? Porque não tem correção, não tem ensinamento de pai, de mãe. A lei está contra a palavra de Deus. Por quê? Porque hoje se um pai disciplina um filho, logo ele vai ser preso. Hoje a disciplina não pode mais bater no filho, mas o filho pode bater no pai. Então a correção já foi tirada, o ensinamento. E a Bíblia diz em Provérbios 22:6, instrui a criança no caminho que deve andar. Quando estiver velho, não se desviará dele. Olha só, é ensinando. Provérbios 17:5 diz assim, ó. A vara tira a loucura da criança. A repreensão te faz ser sábio. Então uma coisa, a geração de hoje é uma geração bastarda. É uma geração sem conhecimento de Deus. É uma geração vazia. É uma geração que acha que sabe alguma coisa e não sabe. Aí a gente vai falar para ele, eu já sei. Será se tu sabe mesmo? Tu sabe e continua vivendo essas práticas erradas. Tu já sabe e faz tudo errado. Mas tu não sabe não, porque a palavra de Deus diz que nós temos que andar como Jesus andou. Andar como os discípulos andaram, na verdade. Se tu ficar bebendo cachaça, se prostituindo, vivendo essa vida de pecado aí, se Jesus vier, tu vai ficar naquele grande dia. Mas o povo gosta de viver no pecado. O povo gosta de viver na iniquidade. Romanos 6:23. Que está escrito lá, o salário. Chega a hora que um homem de tanto viver na prática do pecado, na prática da iniquidade, sabe o que vem? A morte. A morte vem e ceifa ele, sabe por quê? Porque Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Quando o homem vem e pratica a palavra de Deus, a vida eterna é o maior dom dele. Ele recebe uma nova vida com Deus. O primeiro pecado tirou o homem do paraíso, a desobediência. E Deus criou macho e fêmea. E macho e fêmea colocaram no paraíso. E eles viviam bem. Mas por causa da desobediência foram expulsos do paraíso. Depois veio Caim e Abel, dois irmãos. A Bíblia diz que Abel agradava a Deus porque oferecia a melhor oferta. E seu irmão começou a criar inveja. Por quê? Porque Caim era lavrador da terra e oferecia as piores frutas diante de Deus. E não agradava ao Senhor. E ali houve uma inveja. Estando os dois no campo, Caim matou Abel por causa da inveja. A inveja é uma coisa que faz muita gente matar a outra. Os olhos. E a Bíblia diz, se teus olhos forem mal, arranca. É melhor tu ir só com o olho só do que com os dois ir para o inferno. Se a tua mão é mal, corta. É melhor tu ir só com a mão do que com as duas ir para o inferno. Se teus pés te fazem pecar, corta um. Jesus falou isso. É melhor tu entrar coxo
no céu, no reino de Deus, do que com as duas ir para o inferno. Sabe por que Jesus disse isso? Porque os olhos do homem é a janela da alma. Os olhos se verem, com as mãos se apegam, e com os seus pés leva até o pecado. O bom entendedor tem que entender isso. Jesus não está mandando arrancar os olhos. Jesus não está mandando cortar a mão. Mas isso aqui, o bom sentido da palavra de Deus, não faria sentido se o homem tinha que cortar a mão, tinha que furar os olhos. Aqui tem que entender uma coisa, porque os olhos da gente, ele vê. E a Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará aqui na luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. O bom entendedor tem que entender isso. Jesus não está mandando arrancar os olhos. É os nossos olhos que vê o que é bom e o que é mal. Os olhos da gente é a janela da alma. Ele vê tudo. E a Bíblia diz que por causa dos nossos olhos a gente detém. Aí entra o quê? O desejo. A gente passa a desejar. Aí é que entra o pecado quando você deseja. Olhar não te faz mal. Mas desejou, entrou o pecado. E aí o que acontece? Com os pés vai até o pecado, com a mão se apega. Então quando Jesus falou, se teu olho te faz pecar, arranca, é melhor que só com o olho do que com os dois e para o inferno. Jesus não está mandando arrancar os olhos. Jesus está mandando. Os nossos olhos é a janela da alma. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. O bom entendedor tem que entender isso. É isso que Jesus está ensinando. E Tiago vai dizer assim, fugir da aparência do mal. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Tiago 1:27. Tiago vai dizer assim, ó, bem-aventurado aquele que sofre perseguição, porque dele é o reino dos céus. Porque depois de suportar a perseguição, será bem fortificado. Todo homem que é preparado, ele vai primeiramente para o deserto. Ele tem conhecimento de Deus. Ele tem discernimento das coisas de Deus e das coisas do mundo. Hoje o maior dom que Deus tem dado para o povo de Deus não é o dom de cura. Por quê? Porque doente vai ter em todo canto. Doença vai ter em todo canto. Mas o dom de definir o que é de Deus e o que é do diabo. Quando um crente tem o discernimento de Deus, ele sabe quem está falando, ele sabe quem está anunciando, ele sabe quem está proclamando. Se ele é sincero, se ele é verdadeiro, mas a mensagem da cruz é verdadeira. É poder de Deus para que o povo aprenda a verdade. E a gente tem que ser conduzido na palavra de Deus. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. Olha só. Glória a Deus. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras todo aquele, pois, que executa as minhas palavras é praticamente semelhante ao homem prudente que construiu sua casa sobre uma rocha. Desceu a chuva, correu os rios, e aquela casa não caiu,
porque estava edificada sobre a rocha. Olha para você ver. Todo ser humano que está firmado na palavra de Deus, que está firmado na palavra, ele busca o conhecimento de Deus. Ele busca a palavra, que está construído sobre a rocha. A rocha segura, firmada, é Cristo. Como já foi falado. Jesus disse: Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo que Pedro não é a pedra. Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tá? A pedra é Cristo. Toda casa que é edificada sobre uma pedra, ela permanece firme, segura, fortalecida. Aí vai dizer assim, ó: aquele que ouve as minhas palavras não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. Agora você que ouve a palavra de Deus, que ouve a palavra de Deus e não coloca em prática, é comparado àquele homem insensato. Aquela pessoa que tem uma religião, vai morrer na religião, vai ser condenado e não vai ser salvo. Olha só. E aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, compará-lo ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Ah, já imaginou você construir uma casa sobre a areia? Onde vai ser a queda daquela casa? A vida do ser humano? Jesus está falando aqui da vida de um homem que a vida dele está toda desmantelada, está toda arrebentada. O que é que vai acontecer? Ela continua de pé por um tempo. Ela continua firmada por um tempo, mas se vier uma tempestade, se vier uma chuva forte, aquela casa vai cair. Vai ser grande aquela queda daquela casa. Então Jesus está nos ensinando e comparando a pessoa que ouve a palavra e aquele que não ouve. Ele pode até ouvir, mas não bota em prática. Assim também é a vida do homem. Do homem que ouve e não pratica. A Bíblia diz lá em Tiago assim: aquele homem que contempla a sua imagem no espelho é como aquele que ouve a palavra e não coloca em prática. Por quê? Porque logo vai passando e a sua imagem é esquecida. Mas bem-aventurado é aquele que ouve as palavras e coloca em prática. Colocar em prática, meu amigo, é obedecer. Colocar em prática é abandonar o pecado. Não tem como você servir dois senhores. Você não pode viver servindo a Deus e servir esse mundo, não. Ou serve a Deus, ou serve esse mundo. Procura qual é o que tu quer fazer da tua vida. Ah, mas eu sou religioso, eu sou católico. Mas se tu ficar bebendo cachaça, tu vai ser condenado. Ah, eu sou evangélico, mas eu quero viver minha vida do jeito que eu quero. Será condenado também. Não tem esse negócio não. A religião não pode te salvar. A religião é uma casa de ganhar dinheiro. Mas a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Eu acho invocado que os líderes eram para ter essa responsabilidade de falar a verdade para o povo, e são covardes. De não falar, de não anunciar a verdade de Deus. Porque pregar mentira, a Bíblia diz que um líder faz um rebanho todo de se perder. E é o que vai acontecer com muitos. Muitos vão parar no inferno com seus líderes, porque não querem obedecer a palavra de Deus.
E desceu as chuvas, correram os rios, assopraram os ventos, e aquela casa caiu e foi grande a sua queda. Olha, está representando a vida do ser humano. O homem, ele vive, ele curte a vida, ele pratica, ele vive uma vida do jeito que ele quer. Mas chega uma hora que essa casa aí tua, ela vai desmoronar. Vai chegar uma hora que essa casa vai cair. E aí? O que você fez da tua vida? O que você fez de bom na tua vida? Porque o homem não pode ser salvo por causa de bom. Porque é bom, Jesus diz assim, só tem um que é bom, é o Pai. Nem ele disse que era bom. Então o homem não é salvo pelas obras, não é pelo aquilo que eu faço. Ninguém vai ser salvo porque tu é dizimista, porque tu ajuda os pobres. Não. A salvação vem pelo crer. E crer na palavra de Deus. E a salvação é pela graça. Pela graça de Deus. Efésios 2:8. A salvação vem pela graça. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não de obras, para que o homem não se glorie. Por isso, ninguém vai ser salvo porque você é evangélico, é católico. Não. Você será salvo pela graça de Deus, pela misericórdia. Graça significa favor e merecimento. Nós não merecíamos, mas a graça dele nos alcançou. Não é porque eu sou pregador, não é porque eu sou isso aqui, não. O homem é salvo pela graça de Deus. Salvação é pela graça. E o maior dom de Deus ao homem é essa, a salvação. Por isso que Cristo teve que ser pendurado numa cruz para salvar os pecadores, a qual são dele. Foi por isso que Cristo morreu. Cristo não morreu na cruz para tu ganhar riqueza, bens materiais. Não. Jesus morreu na cruz para que você seja salvo, tenha vida eterna. João 3,16 diz assim, que Deus amou esse mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só. Foi por isso que Jesus morreu pelos pecadores, ao qual sou dele. Não é porque eu sou bom, não. Eu só tenho um Pai. Mas nós seremos salvos pela graça dele, pelo sacrifício, mas pela obediência na palavra. Como é que você está vivendo a sua vida com Deus? Você está preparado para os dias que virá? A Bíblia diz, guarda a tua coroa, para que ninguém tome ela. Apocalipse 22:6 diz assim, bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que naquele grande dia tenha parte do fruto da vida. Então uma coisa, guarda a palavra de Deus, medita nela. Paulo vai exortar Timóteo assim, ó, medita na lei de dia e de noite, exorta, ensina, para que cada um de nós possamos aprender na palavra de Deus. Então a palavra de Deus não é para ficar presa no Salmo 91 lá na tua casa, não. É para tu entender o que significa o Salmo 91. Salmo 91 significa aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansa. O que significa isso? O salmista estava dizendo uma coisa, que Deus era a segurança dele. Quando nós nos colocamos
e botamos Deus como a nossa segurança, como a nossa proteção, você não precisa de nada, porque Deus está guardando a tua vida, a tua casa, a tua família. Era isso o que o salmista dizia no Salmo 121. Elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Olha só. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando o servo de Deus coloca uma coisa, o conhecimento, o entendimento na palavra de Deus. Então, a mensagem é essa. Você construiu a sua casa onde? Sobre a casa, sobre a rocha ou sobre a areia? Jesus disse, existem duas portas. Olha só. Mateus 7, versículo 13. Diz assim, entrai pela porta estreita. Por quê? Por que a porta é estreita? Por que a porta do céu é estreita? Sabe por que a porta do céu é estreita? Porque lá não entra o pecado. A porta é estreita porque o pecado não entra. O homem, ele leva uma vida de pecado, ele precisa abandonar o pecado para entrar na porta. É preciso deixar a mentira, o engano, o adultério, a prostituição, a imoralidade, tudo aquilo que não presta, que é fruto da carne, você tem que deixar para entrar na porta estreita. Porque a porta estreita é difícil. A porta estreita não passa com a sua religião. Porque Jesus disse que quem quiser seguir a Ele é preciso negar a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aí Jesus disse, quem amar o meu pai mais do que a mim não é digno de mim. Quem amar a sua esposa mais do que a mim não é digno de mim. Quem amar o seu filho mais do que a mim não é digno de mim. Então uma coisa, para ser um verdadeiro cristão, é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas primeira coisa, se você não ama o seu próximo, como é que você vai amar a Deus que nunca viu? A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é como uma espada de dois fios, que penetra até a alma, entre juntas e medulas, hábita para definir os pensamentos. Mas a palavra de Deus é para divertir, é para exortar, ensinar. Porque hoje as pessoas não querem ser ensinadas, não querem ter conhecimento da verdade. A verdade é que Jesus veio ao mundo, mas amaram mais as trevas do que a luz. Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achará descanso para as vossas almas. Você já imaginou a religião coloca um bocado de fardo pesado? Mas Jesus é diferente. Jesus está dizendo, vinde, vinde a mim, todos os pecadores, a prostituta, o cego, o leproso, vinde a mim todos que estáis cansados. Tem gente que trabalha e a vida dele cansa. Levou uma vida só trabalhar. Levou uma vida só curtir. Chega um momento que aquela alma está fadigada, cansada. Aí ele vai para a bebida. Vai encher a cara de cachaça para se fortalecer.
Mas eu quero dizer que o alimento espiritual é tu beber da água da vida. Quando tu beber da água da vida, tu nunca mais vai precisar de cachaça, nem de droga, nem de nada. Sabe por quê? Porque quem bebe da água da vida está fortalecido em Deus. E o homem, quando está vivendo no pecado, ele quer uma coisa para alimentar a alma dele, para fortalecer a alma dele. Ele procura consolo em todos os campos, a droga, ele procura a prostituição, mas ali não alimenta a alma dele. Sabe por quê? Porque nós temos uma alma, e essa alma depende de Deus. A nossa vida, Jesus disse assim, Jesus disse, come, disse para Jesus, come, porque Jesus disse, eu tenho um alimento para dar para este povo, em fazer a vontade do meu Pai, em alimentar esse povo com a palavra de Deus. E Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É bom comer arroz e feijão? É. É bom comer uma carne assada? É. É bom comer um alimento? É. Mas Jesus está dizendo bem claro que nem só de pão viverá o homem. É preciso alimentar a tua alma. Alimenta a tua alma com o Espírito. O Espírito só alimentado com a palavra de Deus. E aí que a palavra de Deus vai dizer assim, ó: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçosa é o caminho. Agora eu vou te falar da larga. Vou pregar um pouco sobre a porta larga. O que é a porta larga? A porta larga é o mundo. No mundo aqui você faz o que você quiser. Você vive como quiser. Você pratica o que quiser. Você vive como quer. Você faz o que quiser. Essa é a porta larga. Por quê? Porque sabe que o mundo jaz do maligno. O mundo jaz das trevas. O mundo. Tiago diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele? João vai dizer assim na epístola: filhinhos, não ameis o mundo, nem o que o mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então escolhe, meu amigo. Porta larga é essa, é o mundo. O mundo é adultério, é bebedice, é glutonaria, é mentira, tudo que não presta é do mundo. E aqui essa porta larga aqui você pode fazer o que quiser. Você pode viver como quiser. Você pode praticar o que quiser. Ah, eu nasci desse jeito eu vou morrer. São pessoas sem limites. Porque a Bíblia diz que o servo de Cristo não tem, eu nunca vi falar que cristão tem liberdade. A nossa liberdade é andar em espírito. Essa é a verdade do crente. A nossa verdade é andar em espírito, essa é a liberdade. Mas liberdade para viver na carne, o crente não tem. Sabe por quê? Porque quem serve a Cristo, ele é servo, ele não faz a vontade dele, mas faz a vontade do Pai. Nós já morrimos para o mundo. Paulo vai dizer assim: já não vivo mais eu. Mas o quê? Cristo vive em nós. É por isso que não é fácil, meu amigo. Ser crente qualquer um é. Agora andar como Cristo andou, viver como Cristo andou, não é fácil. Ah, tu quer ser santo demais, tem que ser santo, porque só vai entrar nos céus santos. Sem santidade não veremos a Deus. Seguir a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ah, não, mas então para mim não tem jeito. Tem sim, arrependa-se, se converta.
Sai dessa vida de pecado. Se volta para Jesus. A palavra é essa, meu irmão. Ela é poderosa para definir hábito. Entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçosa é o caminho que conduz à perdição, ó. E muitos são os que entram por ela. Infelizmente, a porta larga, muita gente está entrando. E é triste, a gente fica triste, sabe por quê? Porque a gente está pregando, anunciando, falando do amor de Cristo, da misericórdia dele, do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, para nos advertir. Não tenha a palavra de Deus como uma palavra dura, não. A palavra de Deus é para nós aprendermos, é para nós ser ensinados por ela. O filho sábio ouve a palavra de Deus e coloca em prática. Nós temos que ser como aquele filho pródigo, que um dia pecou, mas eu vou voltar para a casa do meu pai. Lá, os criados do meu pai, que ele do bom do melhor. O que eu estou fazendo aqui comendo essas comidas de porco? O que eu estou fazendo aqui comendo essas bolacas de porco? Não. Eu pedi para o meu pai mesmo que eu comi como servo. Preciso mais nem que eles me chamem como filho, não. Quero ser apenas um servo dele, porque eu gastei todo o dinheiro do papai. Gastei nas prostitutas, na vida, nas drogas, na bebedice. Eu não, vou ficar lá aqui não. E aquele emprego daquele homem era só cuidar dos porcos, comer junto com os porcos. Sabe? Uma coisa que Jesus representa nessa palavra do filho pródigo muito forte. É a vida de um pecador que vivia uma vida pecando, aí até que um dia os olhos se abriu. Aí disse, eita Senhor, tá bem que o Senhor me deu a oportunidade. E aí aquele filho diz assim, eu vou voltar para a casa do meu pai, da casa do meu pai, até o servo como bem. E a Bíblia diz que quando aquele filho voltou, rapaz, aquele pai deu um abraço nele, colocou a melhor roupa, e foi festa. Todo mundo alegre, todo mundo feliz. E a Bíblia diz que aquele irmão dele mais velho chegou no trabalho e disse, meu pai, meu irmão pegou o dinheiro do senhor que gastou todinho nessa vida, com prostituta, com meretrizes, com tudo, com bebedice. Ele chega e o senhor faz uma festa para ele. O que ele quer dizer com isso? E eu que estou aqui com o senhor todo o tempo, cuidando dos animais, cuidando de tudo da fazenda, e eu nunca peguei um cordeirinho para matar com meus amigos. O senhor nunca me deu. Aí o pai olhou para aquele irmão mais velho e disse, verdade, você nunca matou nada para comer com seus amigos, mas tudo que eu tenho é teu. Tudo que é meu é seu. Tudo que eu como, tu come. Mas o teu irmão estava o quê? Perdido. E hoje foi o que? Encontrado. Olha só como é valioso uma alma quando se arrepende, quando reconhece. E aí, ele estava morto, hoje reviveu. E tudo que é meu é teu, meu filho. Porque naquela lei de antigamente, o mais velho, ele tinha a missão de herdar tudo. O mais novo não tinha esse direito, sempre ficava todos os bens para o mais velho. É aquilo que diz. Na família judaica era assim. O mais novo tem o direito, trabalhou mais, vivia mais. Mas aqui uma coisa, aqui o pai dividiu a herança para aquele filho.
O pecador, quando ele vive uma vida de pecado, chega um tempo que diz assim, para mim já não dá mais. Eu quero viver com Jesus agora. Aí Jesus nos dá uma oportunidade, nos abraça, coloca uma nova veste e escreve o nome no livro da vida. Sabe por quê? Porque o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder o mais importante, a salvação, a vida eterna? Ah, mas eu tenho muito dinheiro. Eu tenho riqueza lá em casa. Eu tenho vários apartamentos. Eu tenho várias lojas. Mas tu tem o teu nome no livro da vida? Tu tem o teu nome escrito no livro da vida? Tu está preparado na hora da hora de dizer assim, hoje tem direito na alma, para quem vai ser? E eu acho muito bonito a parada do filho pródigo, porque o pecador que reconhece o Senhor, ele é misericordioso para abraçar ele novamente. Deus não tem prazer na morte do ímpio não, cara. Deus não tem prazer que o cara morra na cachaça. Deus não tem prazer nisso. Quando ele vê uma pessoa quando morre no pecado, ele fica triste também. Mas cada um ele nos deu que é livre-arbítrio para o homem fazer o que você quiser. Mas o crente fiel que tem a Deus não tem livre-arbítrio. Nós temos a fazer a vontade do Pai. Por isso que nós estamos aqui para agradar a ele. Eu e o irmão Chico aqui, nós vemos todos os sábados para anunciar a palavra de Deus, alertar o povo. Aqui ninguém está aqui com vontade de receber dinheiro, não. Ninguém quer 10%, 30%, não. Nós estamos aqui pregar o evangelho de graça, dar de graça receber. Sabe por quê? Porque a palavra é dele. E aqui nós pregamos, se nenhuma alma se converter, ela vai ser de testemunho. Essa palavra que hoje nós pregamos vai ser de testemunho contra esse centro do Alto Alegre, essa praça. Porque estou cansado de ouvir a verdade de Deus, nós não somos mais inocentes. Assim como nós pregamos 120 anos para aquela geração, dizer, vai desperta, larga o pecado, volta para Deus. Deus vai destruir essa terra com água. E aquele povo zamando, olha os abestados aí pregando. Olha os abestados ali falando. Ei, Noé pregou 120 anos para aquela geração. E o povo tinha Noé como maluco e doido. O pregador do evangelho sempre é taxado como maluco e doido. Mas a Bíblia diz que a loucura desse mundo é mais forte do que a sabedoria desse mundo. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do mundo. Sabe por quê? Porque a loucura do mundo, a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Aí ele vai dizer assim em Coríntios, ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eles pegam os que não são para confundir os que são. E é assim que Deus faz. O nosso Deus é diferente, ele olha, vê todas as coisas. E para anunciar o final, quero deixar um texto do Apocalipse, que diz assim, ó. Apocalipse 22 diz assim, ó, 14. Eu também acho muito bonito esse tema. Ele diz assim, bem-aventurado é aquele que lava as suas vestiduras do sangue do Cordeiro, para que tenha direito e possa entrar na cidade santa pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, idólatras, qualquer que ame e comete a mentira. Glória a Deus. A palavra de Deus está aqui, meu irmão. Eu nunca preguei para agradar ninguém. Sempre a mensagem é para o Senhor. É para o homem se converter e se voltar a Deus.
Então já deixa a mensagem. Muito obrigado, Senhor Deus Pai, obrigado pela tua palavra, salva vidas aqui nesse lugar. Senhor, salva essas almas, Pai, salva vidas, Pai. Entra com a salvação, com a libertação, Pai. E obrigado pela tua palavra. Sou desde agora e para todo sempre. Amém.